principal desse amor. A expressão visível de Deus na vida de uma pessoa é a alegria plena. A tradução do amor de Deus é a alegria plena. Não é a meia alegria, não é a alegria pela metade, não é a alegriazinha, é a alegria plena, decidida. A alegria que traduz o que vivemos. A alegria que é uma tradução, uma legenda para o mundo ler, a partir do nosso testemunho, o que somos. A alegria de amar a Deus no pobre. A alegria de servir a Deus no pobre e no altar. A alegria de ser como Jesus. E é claro, o pobre é a expressão máxima de Deus. É a expressão máxima. Não adianta falar que é o rico, que não é. Não é. A expressão máxima nós encontramos na pobreza, como um estado de santidade e não um estado social. Essa pobreza nos leva a um desinteresse por si mesmo, a um anular-se, a um abandonar-se em Deus. E quanto mais estamos abandonados em Deus, mais felizes somos. Está cheio de gente que é infeliz, porque não está profundamente abandonados no Senhor. O amor é a nossa identidade. Quais são os frutos do Espírito Santo? O primeiro dele é o quê? Vocês lembram? A alegria. A alegria é a expressão primeira para quem vive o amor, para quem só ama para amar, por amar, para quem só vive para amar. Essa expressão é o que deve mover o nosso coração. O nosso coração, que muitas vezes, nem sempre, mas muitas e muitas vezes se sente enfraquecido, porque busca a alegria pela metade, que busca a alegria por buscar. A regra, por exemplo, da missão não deve ser vivida como uma lei que escraviza, mas por amor. Quando é vivida por amor, tudo fica mais leve. A obediência fica mais leve. O amor ao pobre fica ainda mais leve. Não fica agradável tudo, mas fica mais leve. O Senhor nos chama hoje a ter um coração sensível. Não somente isso é para toda a igreja, mas também dentro da nossa realidade, dentro dos nossos conflitos, dos nossos concílios interiores. Não existe concílio interior, tá? É eu que estou inventando. Porque a gente também entra, a gente trava uma luta diária conosco. Nós travamos uma luta constante conosco, uma briga consigo mesmo, uma briga diária para buscar ser melhor para Deus, para buscar dar o melhor para Deus, para dar o melhor de nossa vida para Deus e para o outro, em duas vertentes, para o céu e para o outro. Ser a tradução visível daquilo que adoramos, uma explicação sem explicar nada do que estamos fazendo, do que sentimos, porque o cristão não precisa explicar o que é, ele simplesmente é. Basta olhar para ele que você vai entender. Basta você olhar para o cristão que você vai compreender a identidade de sua alegria, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de um conflito profundo na alma. O cristão é capaz de dar um sorriso e rasgar tudo isso, e sendo uma explicação até para o problema do outro. Isso não é uma utopia, gente. Isso é a palavra do Senhor. E a igreja, ela é movida por isso. A igreja, ela é movida exatamente por isso. Esse amor nos dá uma liberdade de viver a lei. É o amor que nos dá a liberdade de ser livres, ser prisioneiros do amor, como diz São Paulo. É isso. É viver a liberdade de filhos de Deus. E a liberdade de filhos de Deus nos faz viver tudo isso sem escravidão. E se tiver escravidão,
é uma sagrada escravidão livre. É estranho, né? Ser escravo livre, mas é isso. Nós somos presos e livres. É justamente porque somos presos que somos livres. É uma contradição total. É justamente porque perdemos que ganhamos. Não dá para entender. É para viver. Não tem como entender Jesus. Não tem como entender Deus. A nossa razão não consegue atingir o insondável. A nossa humanidade não consegue atingir o divino. As nossas trevas interiores ainda não conseguem plenamente ver a luz do céu. A nossa razão ainda não atingiu a razão das razões em Deus. Por isso que muitas vezes nós não somos felizes. Eu estou falando a verdade. Serve para mim também. E a gente muitas vezes não consegue entender o porquê. Olha, na Páscoa Jesus essa semana nos dá paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Nós sabemos que essa paz não é uma paz acomodada. É uma paz que nos torna inquietos. Mas essa inquietude santa, essa sagrada inquietude nos leva a mudar-se e a mudar o outro por amor. É tudo por amor. É uma paz dinâmica e não estática, paralisada, seca, inútil. A paz do mundo é uma paz inútil, que não serve para nada quando se comparada a Deus. A mesma coisa, a alegria do mundo é um lixo diante de Deus, porque é uma falsa alegria. E eu vou ser bem sincero, eu prefiro um final na cruz de Cristo do que um falso final feliz. Eu prefiro a cruz. Nossa, o padre sabe o que está falando? Sei sim. Eu prefiro a cruz, mas com a verdade, do que um final feliz de mentira. E nós precisamos permitir que essa alegria venha, a alegria de subir na cruz, a alegria de estar com Jesus, a alegria de ir ao encontro do outro. Tem que ser uma alegria para nós, porque não é à toa que São Francisco disse assim, que o maior exorcismo que pode ter existido é a alegria. O demônio não suporta um coração alegre. E a alegria aqui, gente, não é só ficar dando risada, é lógico, também. O sorriso fala mais do que 1000 palavras. O sorriso fala tudo. O sorriso de verdade, de coração. A alegria contagia, como a tristeza também. Mas a alegria deve ser contagiante. A minha vida, sua vida, está sendo uma tradução da alegria do amor de Deus. Nós estamos sendo para os irmãos na rua, ou para os irmãos da missão aqui mesmo. A nossa vida é uma expressão, a gente consegue levar, ser extensão do amor de Deus e ser uma expressão viva de alegria ou de tristeza. O Senhor não está exigindo nada de nós, só está nos pedindo que a nossa identidade seja ímpar, seja singular. Mas, Padre, não consigo, não consegui ainda. Mas a nossa esperança é em Deus. E a partir dessa esperança, nós vamos perceber que o nosso coração só vai encontrar sentido para viver em Deus. O resto é tudo bobagem, gente. Estão falando, vocês sabem disso. Não adianta buscar nas outras coisas, não dá. Não tem, é sem graça, é sem vida, é mentira. É tudo mentira. As alegrias que o mundo nos oferece nos seduzem à primeira vista, mas logo passa. É mentira. Não passam de mentiras diante das pessoas que tiveram uma experiência com Deus. E a partir dessa experiência com Deus, a gente já não consegue mais voltar atrás. Não dá mais. A gente até quer, mas a gente não consegue. A gente até tenta, porque a gente não consegue, de cabeça dura, meu, a gente não consegue. A gente reluta contra o Espírito. A nossa carne insiste ainda em ser circuncisada. Mas não é a nossa carne,
é o nosso coração.